Esperando o pessoal chegar aí. Vamos ver quem vai ser os primeiros dessa noite. Ó, Nilce e a Leteia. Meu Deus, olha, Nós os vamos ter que dois. premiar esse casal, viu? Uau! Imersão. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Amém. Pastor José Luiz, seja bem-vindo. Pastor José Luiz e Débora, glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus, que bom que chegaram. Chega e fica quietinho aí, não só passa e vai embora não. Fiquem bem quietinhos aí. São 21 horas agora. Boa noite, sejam bem-vindos, vocês que estão chegando A agora. paz, Márcia. Glória a Deus. Nós vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando e daqui a pouco a gente já começa com uma oração. Aí nós vamos. Glória a Deus por isso, viu, gente? Aguardando vocês. Glória a Deus. Deus é bom. Espero que a semana tenha sido uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, porque estamos fechando a semana hoje e amanhã, domingo, já começamos uma nova semana, não é verdade? Então espero que esteja tudo bem com vocês, para a glória de Deus, né? Isso aqui é importante. Acho que a imersão começa às 14h30 mesmo. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus, Ju Kaiser, glória a Deus, Rafas Buffet, olha aí. Mael, glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, gente. Deus abençoe vocês. Que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente começa, tem uma palavra super especial. Quarta-feira agora nós continuamos o nosso culto da família, Encontros com Jesus, que tem sido marcante, tem sido muito, muito de Deus para nós. Essa quarta-feira agora vem um pastor lá de Valadares que ele sofreu um câncer e ele venceu esse câncer. Ele vai dar o testemunho como é importante a família no momento de enfermidade. Olha, o testemunho dele é impactante, tá certo? Então espero vocês nessa quarta-feira, Encontros com Jesus. E tem sido palavras assim que tem marcado muito a nossa vida. Quarta-feira agora a pastora Cristina pregou sobre a mulher encurvada. Foi algo de Deus para a nossa vida ali. Vale a pena, depois você assiste lá no canal do YouTube, TV Jet, tá bom? E no próximo sábado, gente, olha que coisa interessante. No próximo sábado, fechando o mês de outubro, nós vamos ter a nossa imersão para casais. Vai ser o SOS Família, salve o seu casamento. Se você sabe de alguém que precisa de salvação para o casamento, dar um upgrade no casamento, então é sábado agora, a partir das 14h30, a inscrição é gratuita pelo nosso telefone aí da família, que está fixado aí, é o 992761292, ou você liga lá na igreja e dê o seu nome, tá certo? Vai ser imersão de casais, de 14h30 às 17 horas. Eu, pastora Cristina, os líderes do SOS Família, o pastor Paiva e a Dóia estarão conosco e muitos outros. Então vai ser uma grande oportunidade que Deus está nos dando de termos esse imersão conjugal, viu, gente? Vai ser uma bênção. Tá pausado? Alguém disse aí, tá pausado, é isso? Boa noite, Andréia. Glória a Deus. Se tiver alguma interferência, vocês podem falar aí, gente. Aqui para nosso sinal tá bom. E tá o sinal para vocês aí. Aí, seja bem-vindo. Gente, tem uma palavra de Deus aqui muito, muito especial. Baseado no nosso livro. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Tá certo? Então se prepare aí, se prepare, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para vocês que estão chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Não só passa e vai embora, não. Fica quietinho aí conosco. Nós já vamos começar com uma oração.
olha, talvez esteja pausando ou travando na sua transmissão, porque aqui na nossa transmissão tá transcorrendo tranquilamente. Para mais alguém tá travado, gente? Tá travando? A Wilson falou ali, ó. Talvez seja na transmissão de você que está recebendo, porque aqui para nós tá tranquilo, o nosso sinal aqui tá a todo vapor, graças a Deus. Então dá uma conferida aí no seu sinal e no local onde você está, se é um bom local de sinal, porque aqui pra gente tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Olha aí se está travando, mais alguém está travando aí, gente, a nossa transmissão, olha aí. Me fale aqui. Aí, ó, Nayara falou que não está. Tudo pode ser. Mas os 3 também diz que tá normal. Pelo menos o pessoal tá entrando aí, tá legal. Glória a Deus. É só conferir no local que você está, se o seu sinal está bom. Mas que bom que vocês estão chegando. Boa noite, sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muita gente chegando aí. Convide outras pessoas. Esse é um tema muito interessante, que é melhor nós terminarmos bem, né? Começarmos bem e terminarmos bem. Mas se você começou mal, pode terminar bem. Não é verdade? Vamos então? Vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Deus. Estamos fechando em mais uma semana. Sábado passado nós estivemos no DDD. Algumas pessoas perguntaram sobre a questão da live, mas nós transmitimos o DDD ao vivo. Então está até lá no IGTV do DDD, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus? Pai maravilhoso, nós te damos graças porque estamos aqui na tua presença, junto com os nossos irmãos, esta família, ó Deus, e nós queremos pedir a tua bênção. Pedimos, Senhor Deus, que tenha um bom sinal, que todos possam ouvir a tua palavra e que esta palavra chegue até os corações. Nós, Senhor Deus, pedimos que o teu Espírito Santo possa conduzir todas as coisas aqui, ó Pai. Nós abençoamos cada pessoa que parar, que está aqui, ou que está parando e ouvindo aquilo que nós estamos transmitindo. Que seja bênção, que seja restauração, ó Deus, para cada pessoa, para cada família. Nós agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Glória a Deus. Gente, então, já estamos voltando aí ao normal aí, né? A pandemia passando, já estão falando aí em vacinas também, o pessoal já voltando para a igreja e a gente mais juntinho aqui. Então tem sido uma grande bênção e é muito bom ter vocês conosco, vocês que têm nos acompanhado. Toda quarta-feira nós temos o culto da família. Nós estamos numa campanha com o título Encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Tem sido maravilhoso. E nessa quarta-feira, como eu disse, nós vamos ter um testemunho de um pastor que venceu o câncer, a importância da família neste momento em que ele estava passando por essa luta. Vai ser muito interessante você chamar alguém para ouvir esse testemunho nessa quarta-feira no culto da família. E no sábado, fechando o mês, o que nós vamos ter? Imersão de casais, SOS Família, salve seu casamento. Eu estarei lá, a pastora Cristina, pastor Paiva, a pastora Dóia, uma grande equipe para abençoar a sua família. E a inscrição é gratuita, é o quarto imersão, tá certo? E no mês de novembro, a gente fecha com a última imersão falando sobre sexo no casamento. Mas isso em novembro, com a sexóloga. Em dezembro. Em dezembro, né? Vanúzia Leão. Ela estará ministrando para nós. Vai ser sensacional também. Vai ser o primeiro sábado de dezembro. Primeiro sábado de dezembro, fechando aí o ano. E eu vou deixar aqui com a pastora Cristina. Ela tem um livro com o título Melhor é o Fim das Coisas do que o Início delas. Nós temos, né? E o livro tem impactado muitas pessoas. Muitas pessoas têm pedido esse livro. E amanhã nós estaremos às 17h30 na igreja, no culto evangelístico. A pastora Cristina estará ministrando às 17h30. E estaremos com o livro lá, caso você queira adquirir esse livro. A presentear, tá chegando no final do ano, é uma boa oportunidade. Tá bom? Então eu quero já deixar com a pastora Cristina para ela falar um pouquinho sobre este tema, que melhor é o fim do que o início. Se prepare para esta palavra, chame alguém aí do seu grupo para receber essa ministração aí no nome de Jesus, tá certo? Vai lá, pastora Cristina. Vou deixar mais aqui com ela.
Jesus, amados, para vocês que chegaram agora, boa noite, sejam muito bem-vindos. Tô aqui do ladinho, viu, gente? Não fui embora, não. Tô perseguindo a Cristina aqui. E hoje com mais uma live, né, de todo sábado. E para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E nós queremos meditar aqui em Eclesiastes 7. E aqui, como o pastor Daniel disse, alguns anos atrás, nós ministramos essa palavra contando uma experiência que vivenciamos. E o pastor Jorge, então, nos incentivou a fazer esse livro. Na verdade, ele nos entregou o livro praticamente pronto, né, já no ponto de rodar. E graças a Deus, esse livro já foi distribuído para centenas de pessoas, milhares de pessoas, e graças a Deus por isso. E é uma palavra, na verdade, o título do livro é um versículo, um texto da palavra de Deus, para você que está chegando agora, Eclesiastes 7, o verso 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Essa é a parte A do versículo. Mas tem uma outra tradução que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eclesiastes 7, verso 8, a primeira parte do versículo, a parte A do versículo. E é interessante que os primeiros versículos desse capítulo 7, você vai perceber no capítulo 7 de Eclesiastes, que do verso 1 até o verso 8, o autor aqui, o escritor deste capítulo, ele coloca aqui em análise e considerando o que é melhor. Então ele diz assim, é melhor estar na casa do luto, na casa do choro, do que na festa. E ele vai falando o que é melhor. E aí no verso 8, então ele faz essa chamada: melhor é o fim das coisas do que o início dela. Melhor é o paciente de espírito do que aquele que é arrogante. Mas eu quero então me deter aqui na parte A desse texto. E o fato é, nós temos que cuidar para começarmos bem. Nós temos que começar bem. Já viu aquela frase, e ela é muito conhecida, né? Que a primeira impressão é a que fica. Para desfazer uma primeira impressão ruim, às vezes a gente leva dias, meses e às vezes nem conseguimos desfazer. Você já viveu uma situação de ir num lugar e o lugar está desorganizado, está sujo, está bagunçado e aí você fica incomodado e às vezes você até vai embora e com aquela convicção: nunca mais eu volto aqui. Pode ser que aquele lugar, naquele momento, não estava bom, mas na sua mente ficou: esse lugar é bagunçado e aqui eu não volto mais. Então, desfazer uma primeira má impressão é muito difícil. Mas às vezes conseguimos, né? Se insistirmos, se persistirmos, nós conseguimos desfazer essa má impressão. Agora, o que finaliza é o que vai ficar marcado, e isso é um fato. E Deus, sabendo disso, Ele nos ensinou, Ele nos orienta, Ele nos exorta, Ele faz um apelo para nós: cuide para que o final seja melhor, porque melhor é o final. Já viram histórias, né, de pessoas que você conta uma história toda? Ele foi uma boa pessoa, ele foi um bom empregado nas empresas que passou, ele foi um bom marido, ele foi um bom pai, e fala algumas coisas ou muitas coisas de boa, mas de repente vem lá o mas. Num determinado momento, ele se encantou por outra pessoa e ele foi embora de casa. Num determinado momento, aquela mulher perdeu o juízo e ela então largou tudo, largou família, largou filhos, largou casa. E aí, o que fica marcado? O que nos impressiona é este final. Então pode ser que a pessoa tenha feito muitas coisas boas, mas ela termina de uma forma ruim. E aquele término
é que vai ficar marcado, ele vai ser contado muitas vezes, ele vai ser contado e recontado muitas vezes. Então, por isso que a Bíblia nos ensina, cuide para que o final seja melhor, porque toda a história vai ser contada, mas e o final? Como que vai ser contado? Sabe aqueles filmes que a gente assiste e aí o final não é do jeito que a gente esperava? E aí a gente vai contar para o outro, o filme em cartaz, menino, você não sabe da maior. Você acredita que o ator principal morreu? O mocinho não ficou com a mocinha? Você acredita que o bandido é que ficou em destaque? Aquilo é decepcionante, não é verdade? E aí quem está ouvindo aquilo, então eu não quero nem saber desse filme, eu nunca vi um negócio desse, um final mais esquisito. Então é isso tudo que eu estou falando aqui é para dar esse entendimento, né? Uma introdução para nos trazer esse entendimento. Cuide do início, uma boa impressão, ela marca muito. Cuide no decorrer da história, da situação, é muito importante o decorrer, mas cuide principalmente do final. Então, cuide para que tudo comece bem, cuide para que caminhe bem e principalmente que tenha um final. Eu não estou dizendo de final feliz, de contos, de fadas, porque fadas não existem, mas eu estou falando de um final coerente, equilibrado, um final que bate com a palavra de Deus. Não é verdade? Então, nós temos aqui na Bíblia várias histórias que começaram bem. No meio do caminho o negócio ficou ruim, mas terminou bem. Então teve aquele final, fechamento. Mas no meio ali foi uma bagunça, mas a pessoa se reposicionou. Podemos nos lembrar do rei Davi. Começa a história linda, né? Ele contando que para defender o seu rebanho, ele mata dois animais ali ferozes e para defender o seu rebanho, num determinado momento ele se vê cara a cara ali com Golias, o gigante Golias, e ele detona com o gigante diante de todos, mas no meio da caminhada aquele homem se enreda ali por um adultério, um assassinato, virou uma bagunça ali a sua vida familiar, mas ele tem de novo um encontro com Deus, ele é chamado a atenção pelo próprio Deus através do profeta Natã, ele se reposiciona e ele então continua a caminhada segundo a vontade de Deus. Mas tem pessoas que não começam bem. E aí no meio da trajetória ele tem um encontro com Deus, ele vai caminhando com Deus. Tem pessoas que não começam bem, no meio da trajetória continua bagunçado, mas em algum momento ele tem um encontro com Deus, ele tem uma experiência com a palavra de Deus, então ele se reposiciona. Então essa palavra é uma palavra de advertência para nós. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então comece bem. Lute, batalhe para que caminhe bem, mas lute e batalhe mais ainda para que tenha um final de que seja digno de Deus, um final que seja correspondente com a palavra de Deus. E eu posso começar aqui comentando conosco, fazendo uma análise aqui conosco, né? Como começou o nosso ano. Você se lembra como começou o seu ano? Meu Deus, quantas pessoas começam o ano dentro da igreja, né? A gente passa aqui na Igreja Batista Getsemane, tem vários cultos ao longo do dia 31 de dezembro, até para comportar o número de pessoas. E aí a gente tem o último culto, que é bem lotado. Na verdade, ele é mais cheio do que todos os outros são cheios, mas esse é mais ainda. E aí as pessoas, então termina o ano na igreja, começa o ano, os primeiros minutos do novo dia, do primeiro dia de janeiro do próximo ano, começa na igreja. Muitos apanham aquela folha de alvo para listar ali os seus alvos, e é interessante que muitos, não são poucos, logo no segundo mês do ano já esqueceu a folha de alvos, não sabe para onde foi, o que listou, qual era o propósito, o objetivo, quais eram os sonhos e projetos, enfim. Então tente se lembrar como começou o seu ano. Volta lá atrás, em janeiro. Como começou o seu mês de outubro?
Hoje é dia 24, nós já estamos aí a poucos dias do final deste mês de outubro. Como que ele pode terminar? Ah, pastora, só Deus sabe. Mas você pode ter participação nesse término. Como assim? Você sabia que muito daquilo, das nossas escolhas, daquilo que escolhemos e decidimos, pode comprometer gravemente, terrivelmente o final das coisas? Passa por nós, com toda certeza. A Bíblia diz que o Senhor tem uma história escrita, tem um propósito, um plano para cada um de nós. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, o poder da decisão. Então, muitos dos finais comprometidos, você olha e fala assim, mas tinha tudo para dar certo, por que deu errado? Porque passou pelas escolhas. Isso tem a ver com a vontade permissiva de Deus. A vontade soberana de Deus é a sua vontade soberana, é aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele planejou para nós. Agora, a vontade permissiva passa pelas nossas escolhas. Eu sei que Deus tem um projeto para a minha vida dentro do casamento, mas em algum momento, da forma mais equivocada, eu escolho me separar. Mas Deus não fez nada, Deus não impediu, isso são as nossas escolhas. Então, grave bem isso. Então, muitos dos finais ruins, terríveis e até trágicos passam pelas nossas escolhas. Então, cuidado com as escolhas. Então, como começou o seu mês, eu dizia aqui, como começou a sua semana? O pastor Daniel, que está aqui do meu lado, ele falou sobre isso. Nós estamos encerrando a semana hoje, amanhã começamos mais uma semana. Como que começou a sua semana? Como que ela está terminando agora? Ah, pastora, minha semana foi tumultuada, foi cansativa, cheia de imprevistos, desagradáveis, surpresas ruins. Mas como que pode terminar? Mas será que nos últimos minutos, nas últimas horas desse último dia da semana, tem jeito de terminar bem? Tem sim. Você pode escolher agora, onde você estiver, depois que nos ouvir aqui, tomar uma decisão de colocar a sua vida no centro da vontade de Deus, não como você quer, não como você pensa, não como você deseja, mas segundo a vontade de Deus. Você pode terminar a sua noite orando, clamando a Deus, pedindo perdão dos seus erros, pecados, falhas, se endireitando, se reposicionando, quem sabe pedindo perdão para alguém, quem sabe liberando perdão a alguém, quem sabe, como eu disse agora há pouco, de joelhos, se reposicionando diante de Deus. Então você respira aliviado e diz, puxa vida, ainda que eu tenha tido uma semana pesada, eu terminei aqui de joelhos, colocando esse fardo pesado diante do Senhor e me sinto bem, e amanhã preparado para começar mais uma semana. Então é isso. Como começamos? Precisamos começar bem. Precisamos batalhar para dar continuidade, para que seja bom, para que seja bem. Mas nós precisamos terminar melhor ainda, porque é isso que a Bíblia está ensinando. A história vai ser contada, mas vai ter um final. Esse final, como que vai ser? Será que toda a história vai ser esquecida por um final trágico? Será que toda a história vai ser esquecida por causa de um final ruim? Um final que não era a vontade de Deus? Um final que não condiz com a palavra de Deus? Um final desagradável? Um final equivocado? Então, cuidado com isso. E eu pontuei aqui algumas áreas da nossa vida que nós podemos aplicar essa palavra de Deus, né? Então, nós podemos aplicar essa palavra, por exemplo, na nossa vida profissional. Quantas pessoas começam bem no emprego? Olha, quantas pessoas, eu e o pastor Daniel, nos encontramos em algum momento e a pessoa pede para nós em uma oração, ô pastor, pastora, eu gostaria de pedir uma oração,
eu preciso de um emprego, ou eu perdi o meu emprego, ou eu estou saindo da faculdade, eu preciso de uma experiência, e nós oramos, e daqui a pouco, passado algum tempo, a gente encontra com aquela pessoa, e aí, como é que você tá? Ah, consegui um emprego, graças a Deus, mas lá é muito ruim, e aí ele fala mal do patrão, ele fala mal do trabalho, ele fala mal da empresa, ele amaldiçoa o salário é uma porcaria, o salário não dá para nada, não tem expectativa naquele trabalho. Meu Deus, será que era para terminar dessa maneira? Será que era isso que Deus programou? Pastora, mas você está dizendo que eu não tenho direito de achar um trabalho, uma empresa, um emprego ruim e sair dele, trocar? Tem, mas não seja ingrato. Você não precisa sair falando mal, você não precisa sair denegrindo, amaldiçoando, criticando. Você não precisa sair levando a empresa na justiça. Ainda que você pense, nossa, mas eu tenho os meus direitos. Você sabia que uma pessoa que leva uma empresa na justiça, ele fica marcado? Todas as vezes que você for passar o currículo para alguém, isso aqui é revisado. Então pense sobre isso. E tem gente que não está visando justiça apenas, ele está visando apenas dinheiro, como a Bíblia diz, inclusive o próprio livro de Eclesiastes, o dinheiro a tudo responde. Então, em nome do dinheiro, tem pessoas que acabam se queimando. Então, a pergunta é, será que era para terminar dessa maneira? Então começou numa oração pedindo a Deus um emprego, Deus dá o emprego, a pessoa sai falando mal, amaldiçoando, denigrindo, levando na justiça, criticando. Será que é para terminar dessa maneira? Então vamos conferir com a Bíblia. Uma sociedade, meu Deus, olha, você que nos ouve aí do outro lado, não sei se você já teve alguma experiência em sociedade, mas infelizmente eu e pastor Daniel, em gabinetes, em visitas, nós já vivenciamos situações complicadíssimas por causa de sociedade. Sociedade não é algo fácil. Então preste muita atenção antes de fazer uma sociedade. Então tome muito cuidado. Nós já presenciamos inclusive o término de uma sociedade entre parentes. Eles eram primos, mas foram criados muito próximos. Então eles eram como irmãos. E de repente nós estávamos lá assistindo aquela situação, até polícia na porta. E as ameaças entre eles eram ameaças de morte. Então, será que era para terminar desse jeito um relacionamento entre parentes que tinham ali sentimentos até de irmãos, e aí decidem fazer uma sociedade, de repente termina como inimigos, um desejando a morte do outro, um desejando que o outro morresse, chama a polícia, ele precisa ser preso, ele é ladrão, ladrão é você. Era para terminar dessa maneira? Então nós estamos aqui aplicando essa palavra de Deus aqui, de Eclesiastes 7:8, para você que está entrando aí agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, em Eclesiastes 7:8, onde o Senhor nos leva a esse entendimento. E a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, como começou, como está caminhando, como isso pode terminar. E o término, muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, passa pelas nossas escolhas. E as nossas escolhas podem comprometer de forma negativa, ruim e até trágica o final de muitas coisas que Deus planejou, um fim de sucesso, de bênção, de alegria, de festa. Onde mais nós podemos aplicar essa palavra? Um namoro. Olha, um namoro, ele começa cheio de paixão. Ele começa cheio de promessas, né? Borbolhas no estômago, frio na barriga, olhinho brilhando e uma série de coisas. Ele é o homem da minha vida, eu encontrei a minha princesa. Até que no decorrer do tempo nós descobrimos alguns defeitos, algumas situações, né, defeituosas um no outro. E aí nós já começamos as brigas. Meu Deus, quantos casais eram amigos, inclusive dentro da igreja. O casal era amigo, as famílias eram amigas, eles conviviam
dentro da igreja. E aí o casal, que era amiguinho, começa o namoro não dá certo, e aquilo termina em inimizade, e aí envolve as famílias, envolve a igreja. Eu e o pastor Daniel um dia nos vimos nessa situação. A família do namorado queria que nós ficássemos do lado deles, tomássemos partido. E a família da namorada queríamos que tomasse partido dela e deles, e que nós interferíssemos, que nós abordássemos, que nós disciplinássemos. E o nosso papel não é ficar do lado de ninguém. O nosso papel diante de uma situação é ouvir as duas partes, abrir a Bíblia e dizer simplesmente o que a Bíblia diz. Num aconselhamento não vale o que eu penso, o que eu acho, no seu lugar o que eu faria, a não ser que esteja baseado na palavra de Deus. Num aconselhamento, seja qual for a situação, o que nós temos para dizer é o que a Bíblia diz. Nós só apenas repetimos o que a Bíblia diz. E aí, de repente, nós no meio daquele término de namoro, o casal inimigo, as famílias quase que se pegando, e eu e pastor Daniel no meio daquela situação. Eu não comecei namoro com ninguém, né? Na verdade, eu já estava casada, estou casada até hoje, graças a Deus, com o mesmo marido. E eu me vi naquela situação, gente, mas ninguém me perguntou opinião, ninguém me pediu um conselho para começar namoro. Por que eu tenho que estar no meio dessa briga? Então, para nós pensarmos, será que o namoro é para terminar dessa maneira? Pastora, mas é para isso que serve o namoro, para a gente entender que não deu certo e terminar. A questão não é terminar, mas como terminamos. A questão não é encerrar, mas como encerramos. É isso aqui que está em pauta, é isso aqui que o Senhor está nos ensinando através da sua palavra. Como está terminando? Posso terminar o namoro? Não só posso, como devo. Se eu entendi que aquela pessoa não dá certo, e é muito bom essa palavra aqui para os solteiros, talvez tenha algum solteiro aí nos ouvindo. Então não fica com aquela ilusão, como diz o pastor Jorge, tem até um livro sobre isso, a maldição da ilusão, pensando assim, não, eu vou dar um jeito depois que casar. Não dá jeito não, ninguém dá jeito em ninguém. Um ser humano não tem capacidade de mudar o outro. O único que tem esse poder e essa capacidade é o Espírito Santo de Deus, se nós permitirmos. Quando nós permitimos, o Senhor faz toda a mudança, de dentro para fora, que Ele tanto deseja, que nós tanto precisamos. Então, enfim, não fique iludido dessa maneira. O negócio está ruim, está todo mundo falando que está ruim, mas você olha e pensa, eu vou dar um jeito, eu vou orar bastante. De repente, a autoestima está tão baixa, que você está vendo que está tudo ruim, tudo está negativo, e você pensa, é tudo que eu mereço, é tudo que eu posso ter, então eu não posso abrir mão disso. Então, a questão não é como... A questão não é terminar, é preferível terminar um namoro e até um noivado do que terminar casamento, porque casamento não se termina, casamento é baseado em aliança, e a Bíblia nos garante que a aliança é inquebrável. Então o namoro pode se terminar sim, a questão é como termina. E isso vale para casamento. Quantas pessoas começam um casamento no altar de Deus? Pastor Daniel, que está aqui do meu ladinho, você não está vendo ele porque ele está aqui escondidinho, mas ele está aqui do meu lado. E ele acabou de chegar de um casamento. Quantos casamentos? As pessoas estão na igreja, são da igreja, namoraram dentro da igreja, noivaram, eles casaram, né? Como eu disse, o pastor Daniel acabou de realizar um casamento, chegou em casa praticamente agora, e ali no altar, e tudo bonito, e todos lindos, a noiva maravilhosa, o noivo cheio de saúde, como a gente brinca, igual o nosso pastor, os convidados felizes, famílias envolvidas, e os casamentos estão terminando em poucos meses. Antigamente, os casamentos terminavam ali naquele primeiro, segundo, terceiro ano de adaptação. Hoje em dia, os casamentos estão terminando em meses. Um casamento pode terminar, eu lanço essa pergunta para você aí do outro lado. A Bíblia diz, palavras do Senhor Jesus, Mateus 19:7, de modo que já não são mais dois.
Porém, uma só carne, nós falamos isso tanto lá no Casados para Sempre, pastor José Luiz, pastora Débora está nos acompanhando, uma só carne. E aí Jesus continua dizendo, portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Mateus 19:7. Então, um casamento que começou tão cheio de planos, de sonhos, baseado numa aliança, ele pode terminar num divórcio. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando. Essa mulher é terrível. Eu me apaixonei por outra pessoa. Eu não aguento mais esse casamento. Olha, são tantas as justificativas, as razões, mas nós garantimos a você que está nos ouvindo, não há justificativa, não há razão para terminar um casamento. Nós precisamos insistir, e casamento não é um mar de rosas, não existem casamentos, contos de fadas, felizes para sempre o tempo todo. Num casamento nós temos demandas, exige de nós compromisso, responsabilidade, renúncia, tolerância, exige de nós tantas coisas. E se eu não estiver disposta a todas essas exigências, então é melhor que eu não me case. Mas se eu casei, então eu tenho que entender isso, eu tenho que cumprir o meu papel. Já falamos isso aqui tantas vezes, sobre casamento, sobre o papel de cada um de nós no casamento. Então, mas ele não faz a parte dele, então eu estou desobrigada da minha parte. Não existe isso. Ainda que o meu esposo não esteja fazendo a parte dele, eu escolho fazer o meu papel no casamento por causa de Jesus, por causa da palavra dele. Minha esposa não facilita, então eu estou desobrigado do meu papel como líder, como cabeça, como sacerdote. Não, você não está desobrigado. A Bíblia não diz que é para você exercer o seu papel de líder, de homem, de cabeça. Se a sua esposa é uma mulher sábia, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É assim que você ama a sua esposa? Se é assim que você ama a sua esposa, então você não pode estar pensando em separação, em divórcio. Não existe isso. O pastor José Luiz está deixando aqui, olha, um telefone de contato do Casados para Sempre. Talvez você esteja passando uma situação ruim no seu casamento, pode ligar, você vai ter um atendimento, um acompanhamento. Você pode se inscrever no curso Casados para Sempre. Enfim, um casamento não pode terminar em divórcio. Por isso que a Bíblia nos ensina, melhor é o fim das coisas. Então imagine essa história. Mas eles eram lindos. Nossa, mas eles eram um casalzinho tão legal. Mas eles eram um casal, formavam um casal tão bonito. Mas era uma família tão linda. Olha, mas isso e aquilo, e conta um monte de coisa boa. Mas infelizmente se separaram. Acredita que aquele casamento acabou? O que vai ficar marcado é o divórcio, o que vai ficar marcado é esse final, que não é o plano de Deus. Eu acabei de ler um texto da Bíblia, palavras citadas pelo próprio Jesus Cristo, Mateus 19:7. O que Deus uniu, não separe o homem. Que mais? Onde mais nós podemos aplicar essa palavra? Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Uma amizade. Olha o que a Bíblia diz sobre amizade, sobre amigo ou amigos. Provérbios 18:24. Diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Então não fique preocupado em ter uma coleção, uma dúzia, uma lista de amigos. Se dedicar a uma amizade, o pastor Jorge sempre fala isso, e ele tem um livro lindíssimo sobre amizade. Então, se dedicar a uma amizade já é um negócio assim que exige muito. Imagine você se dedicar a uma lista. E a Bíblia está nos ensinando que tem muitos amigos, sai perdendo. Mas há amigo mais chegado que um irmão. Quantas amizades terminam em inimizades. E o pastor Daniel, meu esposo, costuma dizer o seguinte, que os piores inimigos, um dia eles foram amigos. E é verdade. Eu seria inimiga do padeiro porque ele fez o pão hoje e não me agradou? Não. Eu deixo comprar lá na padaria, eu faço uma reclamação. Simples assim.
mas eu posso me tornar inimiga de alguém muito próxima. E aí a pergunta é, mas eu não posso terminar uma amizade? Eu acho que deveria pensar melhor sobre isso. A Bíblia diz que a amizade é algo muito precioso. Tem amigo que é mais chegado que um irmão. E o que nós temos visto são pessoas querendo ter amigos, mas a pessoa não sabe ser amiga. E eu deixo essa pergunta para nós nessa noite. Será que eu sei ser amiga? Você aí do outro lado, você sabe ser amiga? Você sabe ser amigo do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus familiares, daqueles que te cercam, daqueles que depositam em você uma confiança? É interessante nós pensarmos sobre isso. Tem pessoas querendo ter amigos. Recentemente eu fiz uma abordagem dessa a um casal que simplesmente saiu de cena e aí se deu mal, então veio nos procurar aquele casal e eu disse para vocês, olha, nós fomos amigos de vocês. Vocês depositaram em nós uma confiança que vocês mesmos disseram que não tinha essa confiança nem nos pais. Então eu coloquei algumas questões para eles pensarem. Eu disse para eles, quantas vezes nós fomos na casa de vocês comer com vocês? Pouquíssimas vezes. Mas quantas vezes vocês foram na nossa casa e sentaram na nossa mesa? Várias vezes. Quantas vezes nós precisamos de um conselho de vocês? Nunca. Mas quantas vezes vocês precisaram de conselhos nossos? Várias, incontáveis. Quantas vezes vocês oraram por nós? Talvez vocês possam contar nos dedos de uma mão. Quanto a nós, eu e pastor Daniel oramos por vocês diariamente. E mesmo depois do que fizeram contra nós, continuamos em oração por vocês, porque é isso que a Bíblia ensina. Quantas horas vocês dispensaram em favor das nossas vidas para uma conversa, para um conselho ou para qualquer coisa? Eu não estou me lembrando, mas posso me lembrar de muitas e muitas horas que eu e o pastor Daniel, até sem poder, dispensamos em favor de vocês, para ouvi-los, para aconselhar, para apaziguar, para apartar briga, para reconciliar vocês. Mais de uma vez, vocês se viram em situação até de falar em separação. Então, tome muito cuidado com isso. Pastor, então eu não posso terminar uma amizade dependendo da situação? Talvez precise, mas a questão aqui que nós estamos considerando nessa noite não é terminar, é como termina. Como termina. E de repente nós lançamos muitas expectativas exageradas uns nos outros. Essas expectativas elas não são correspondidas e aí nós fazemos mal uns para os outros. Esse caso que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, dessa abordagem com esse casal, nós também podemos dizer isso para eles. Vocês criaram uma expectativa e nós estávamos num momento muito ruim da nossa vida. O ano de 2019 para nós foi um ano muito difícil. Nós perdemos pai, nós perdemos irmão, nós perdemos 3 tias. E de uma situação, todas em situações muito difíceis. O pai do pastor Daniel muito doente, e aí ele falece. 3 meses depois, o meu irmão doente também falece. 3 tias ao longo no decorrer do mesmo ano. Então foi um ano muito difícil. Eu disse para aquele casal. E aí vocês criar uma expectativa que nós tínhamos que corresponder com o mesmo ânimo, com a mesma alegria, com o mesmo pique. Mas naquele ano nós não tínhamos tanta condição de corresponder a tantas expectativas. E aí vocês se decepcionaram. E vocês então abandonaram a amizade, deixaram a amizade, levando em consideração que nós fomos amigos de vocês, mas vocês não foram tão amigos assim. E aí vocês então foram embora, sem a menor satisfação, sem o menor critério, sem a menor consideração. Então pense muito nisso, talvez esteja depositando em alguém
tão imperfeito e tão humano quanto você, expectativas exageradas. E de repente aquela pessoa está vivendo uma situação difícil, ela não está dando conta de suprir a sua expectativa. Você se decepciona e você abandona. Abandona amizade, abandona casamento, abandona filhos, abandona uma série de coisas. Pense muito bem nisso. Lembra que agora há pouco eu falei que muito daquilo que termina mal na nossa vida passou pelas nossas escolhas ou passaram pelas nossas escolhas. Então pense sobre isso. Para nós irmos aqui terminando, né? Então eu poderia citar muitas outras coisas, né? Quantas vezes na nossa vida espiritual, e eu termino aqui falando sobre a vida espiritual, quantas pessoas se convertem. Na verdade, se converte não, ela se convence que só em Jesus há salvação, e é isso que a Bíblia diz, em nenhum outro há salvação, senão em Jesus Cristo. Então, em algum momento ela se convence disso, que só Jesus é a salvação, e ela aceita Jesus, e ela então passa a frequentar a igreja, ela faz o discipulado, ela se batiza, e aí em algum momento ela se decepciona com alguma coisa ou com alguém na igreja, o que eu acabei de dizer. De repente criou uma expectativa que a igreja é o lugar perfeito. A igreja não é o lugar perfeito, porque dentro da igreja existem pessoas imperfeitas. Então, preste atenção nisso, grave isso, isso é muito importante, o conhecimento e o entendimento disso. A igreja não é lugar de anjos, seres celestiais, é lugar de anjos, seres celestiais, nos guardando, nos protegendo, nos servindo, amando do Senhor em favor da nossa vida, com toda certeza, mas é um lugar de seres humanos imperfeitos. Então aquela pessoa ali na sua caminhada, ela se decepciona com alguma coisa, com a igreja, com o pastor, com os irmãos, e aí sai falando mal da igreja, sai amaldiçoando, criticando a igreja, pastor, ministério e etc, uma série de coisas. Então quantas pessoas começam a caminhada cristã de uma forma tão linda, entendendo que Deus tem um propósito para a sua vida, e por alguma decepção, por alguma expectativa que não foi correspondida, larga a igreja, larga ministério. Olha, quantas pessoas deixando o ministério. Você não faz ideia do quanto é terrível abandonar o ministério. Você não faz ideia do quanto isso desagrada e entristece a Deus. Ele te confiar algo tão precioso, ele te dar o privilégio de você trabalhar na casa dele, na obra dele, é algo tão precioso, é algo que Deus ama tanto, que Deus cuida tanto, e de repente, por qualquer motivo, eu cansei, eu esgotei, eu não gostei, eu desgostei, eu amargurei, eu decepcionei, e você deixa ministério. Eu digo para você sem medo de errar, se você decidiu, escolheu deixar algum ministério por conta própria, é melhor você pensar sobre isso, e talvez ainda dá tempo de você reposicionar, porque você fez uma escolha extremamente equivocada. Quem sabe você está me ouvindo esse tempo todo, para Deus estar falando isso com você. Então, ainda dá tempo de reposicionar, de recomeçar, porque o Deus que começou conosco um dia, ele continua o mesmo para recomeçar conosco todos os dias. Então tome muito cuidado, você que abandonou o ministério, você que ainda está falando mal, criticando, tome muito cuidado. Você está desagradando não a homens, mas a Deus. Na verdade, quando nós traímos alguém, primeiro nós traímos Deus. Quando nós decepcionamos alguém, primeiro nós decepcionamos Deus. Quando nós deixamos, abandonamos casamento, filhos, igreja, ministério, primeiro nós abandonamos Deus. Pense nisso. E não me venha, como eu ouvi recentemente alguém tentando me provar, eu nunca estive tão bem com Deus. Eu não estou precisando de pastor para falar, me dar recado de Deus. Eu estou ouvindo Deus falando ao meu ouvido, estou ouvindo a Deus cara a cara. Eu olhei bem para a pessoa, olhei para o meu marido e depois eu disse para ele, eu duvido muito.
Porque um dos sinais de quando a gente está muito bem, muito íntimo com Deus, é que a gente quer trabalhar com Deus, para as coisas de Deus. Nós queremos estar na igreja, ajudando, contribuindo, participando inclusive da sua obra. Então tome muito cuidado. Talvez esteja tentando se enganar, mas é fato que nós não podemos enganar a Deus. Então pense nisso. Então, quantas pessoas começam tão bem espiritualmente, começa tão bem um ministério, tão bem um pastoreio, tão bem um discipulado, começa tão bem na vida espiritual e termina da pior maneira possível. E eu volto a dizer, a questão não é sair, mas como saímos? Você está batendo a porta, quando você sai, você bate a porta de tal maneira que se você precisar voltar, você não consegue? Pense nisso. A questão não é deixar, mas como deixar. Não é o terminar, mas como terminar. E para nós terminarmos, falando em término, para o pastor Daniel fazer uma oração conosco, eu quero deixar essa reflexão aqui para nós. Satanás quer impedir que desfrutemos o melhor de Deus. Preste atenção nisso. Satanás trabalha o tempo inteiro para impedir que desfrutemos o melhor de Deus. A minha pergunta é, para mim mesma o tempo todo, o que existe lá no final que Satanás quer que eu desista aqui no meio? O que tem no final dessa situação, dessa caminhada, dessa jornada, desse ministério, dessa lida aqui? O que tem lá no final que Satanás quer que eu desista aqui? Você nunca vai saber se você desistir no meio da caminhada. Então não desista. Pastora, mas está difícil, está dolorido, está complicado. Insista, não desista. Clame o sangue de Jesus, peça ao Senhor para te renovar, te fortalecer. Peça ao Senhor para te dar um ânimo novo, peça ao Senhor para te ajudar. Ele diz para nós o tempo todo, é uma das promessas que ele mais nos promete na Bíblia. Não temas, eu te ajudo. Não temas, não desista, não pare, eu te ajudo. Então peça ajuda a quem possa te ajudar, o Deus eterno, todo-poderoso. Não desista. O que existe lá no final, que o diabo quer que eu pare aqui no meio? Então insista, não desista. E se ele não conseguir fazer com que paremos no meio da caminhada, para não entender o que é o melhor lá no final, ele vai trabalhar para manchar a nossa história nesse momento. Então preste muita atenção nisso também. Preste atenção, se ele não conseguir minar as nossas forças para nos fazer parar aqui no meio da caminhada, para nunca saber o que era o melhor do final, ele vai tentar nos manchar aqui no meio da caminhada. E aí, como eu disse, aquela história mal contada. Ah, mas ela era uma pessoa tão boa, mas era uma pessoa tão doce, tão amiga, mas ele era um homem tão sensato, tão gentil, tão amoroso, tão compromissado com as coisas de Deus, mas ele traiu, ele mentiu, ele abandonou, ele foi embora, ele enganou, ele falou mal, ele caiu. E aí o final, esse final vai ser contado e recontado várias vezes. E é esse final aqui que vai ficar marcado. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. E muitas vezes nós não terminamos muitas coisas tão bem como Deus queria por conta das nossas escolhas. A vida é feita de escolhas. Tome muito cuidado com cada escolha, porque depois das escolhas nós só temos as consequências. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha aí, gente. Então, tá dado a palavra, a ministração, e eu estava aqui ouvindo e a faca foi entrando devagarinho, hein? Um canivetinho. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Espero que o Espírito Santo tenha falado no seu coração. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. E que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e pense nisso, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é como você termina, não como você começa.
ok? Nós temos um grande exemplo aqui no Brasil, que ficou muito latente, ficou muito visível. Foi a saída do juiz, do ministro Sérgio Moro. Verdade. A maneira como ele saiu não foi legal, e aí a gente fica pensando, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Termine bem a sua vida, termine bem seus relacionamentos, termine bem seus ministérios, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, o seu casamento. Eu sei que vai ser bênção. Vamos orar e que Deus te abençoe. Amanhã tem culto às 10 horas com o pastor Jorge, e às 17h30 nós temos um encontro, o Ministério com Família estará ministrando ali o culto das 17h30, e a pastora Cristina estará ministrando. 7 horas da manhã já tem um culto, 7h30 com o pastor Ismael, às 10 com o pastor Jorge, às 17h30 culto evangelístico, e terminamos o grande culto Caixa d'Água, é o culto da juventude, tá certo? E no decorrer das semanas, todos os dias temos cultos ali, eu sei que será uma grande bênção. Te esperamos quarta-feira e sábado que vem no Imersão Papo de Casais, Imersão de Casais com o SOS Família. Vamos orar. Deus, muito obrigado por estarmos juntos aqui, mais uma vez como família, e mais uma live, aquela live de todo sábado. Ó Deus, que essa palavra, ela entre no nosso coração e que ela mude o nosso pensamento, Senhor, para que nós terminemos, Senhor Deus, aquilo que começamos bem melhores, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, porque a lembrança, Senhor Deus, ficará como terminamos, não como começamos, não o que fizemos, mas como terminamos os nossos relacionamentos. Por isso, Senhor Deus, nós queremos que as pessoas se lembrem de nós como pessoas que terminaram bem as coisas. Nós te abençoamos, meu irmão, abençoa sua família, no nome de Jesus, e até sábado que vem, com a graça do nosso Deus. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome Amém. de Jesus. Obrigada a todos que participaram conosco, pelos recadinhos, são tantos recadinhos carinhosos que a gente nem consegue responder a todos. Deus abençoe, um grande abraço, beijão. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.